Senhor, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Amém. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia traz para nós a primeira leitura do profeta Isaías. Profeta Isaías, que apareceu no decurso do período do Advento, como também o profeta Malaquias. Isaías fala a um povo que experimentou o exílio e o desalento. Fala a um povo que enfrentou esse exílio, e Jerusalém conhece aqui, na leitura do profeta Isaías, a noite. Conhece a noite, conhece as feridas, conhece as perdas, conhece a sensação de abandono. Jerusalém conhece tudo isso, vive esta noite. E é justamente aí que a palavra se levanta com um anúncio novo. A boca do profeta se torna a boca de Deus para aquele povo. O profeta fala: levanta-te, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Nos diz o profeta, aqui não é a cidade que cria a própria luz. Isaías não está mostrando que é a cidade, que não é a cidade que cria a própria luz. É Deus que vem ao encontro. É Deus que vem ao encontro da Jerusalém. Mas Isaías deixa claro que a noite continua existindo. E o profeta não nega esta noite. Mas agora ela já não tem a última palavra. Ela não tem a última palavra, porque a glória do Senhor brilha sobre um povo ferido, sobre um povo que estava se sentindo abandonado, sobre um povo que tinha perdido a esperança. Mas essa glória manifesta como a aurora que rompe devagar as trevas, a escuridão. Essa luz rompe as trevas, mostrando para aqueles que estavam no exílio: existe vida, existe luz além da escuridão. Nos diz um santo da igreja: apenas um rasto de luz é capaz de dissipar todas as trevas do nosso coração, da nossa existência. E esse rasto de luz é o Verbo encarnado, é o Cristo que quis fazer morada no meio de nós. É a profecia messiânica que lá Isaías e Malaquias estavam gritando, que vimos no percurso do período do Advento, do tempo do Advento. E hoje a epifania do Senhor, a luz do Senhor se manifesta no meio do seu povo. Este Deus ciumento, esse Deus amoroso, que não larga as mãos de seu povo, que dá de comer no tempo devido. Esse Deus amoroso que faz da pequena cidade de Belém a casa do pão. Queridos filhos, o texto insiste em um lindo movimento este que os povos caminham rumo à luz, que os povos têm a esperança. Os filhos que estavam longe regressaram ao coração da Jerusalém Santa, regressaram ao coração dessa Jerusalém Santa, que deixou o coração deles cheios de alegria, porque voltou para a sua terra, porque voltou para a casa santa. Assim somos nós, quando nos perdemos nos caminhos da vida, quando nos perdemos nas noites escuras, como nos diz João da Cruz,
Precisamos de fazer a experiência do Deus vivo e verdadeiro, do Deus amoroso para com o seu povo, para regressar à casa santa, para regressar à morada celeste. Queridos filhos, Isaías anuncia aqui ouro e incenso. Isaías já anuncia o ouro e o incenso. O Evangelho vai confirmar também. E nos mostra que são ofertas não de ostentação, não são ofertas de ostentação. São sinais que a vida humana reconhece em Deus sua fonte. Reconhece em Deus sua fonte. Reconhece que o Deus vivo e verdadeiro ama o seu povo. Ama tanto o seu povo que envia a luz, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, para acampar na tenda da nossa existência. Hoje, queridos irmãos, este texto recorda para nós algo muito simples e essencial. Mesmo quando a terra parece coberta de sombras, o Senhor continua a aparecer. O Senhor continua a manifestando pela boca do profeta. E agora manifesta enviando o seu Filho para caminhar junto com o seu povo. A fé, meus queridos irmãos, não elimina a noite, mas acende nela um caminho. Acende nela um caminho. E quem é esse caminho? O Cristo Jesus. Esse caminho que nos mostra a esperança. Esse caminho que nos mostra a comunhão. E esse caminho chama, reúne e devolve a esperança ao seu povo. Do exílio da Babilônia, aonde eles estavam perdidos, o Senhor mostra o caminho de volta para casa. Coloca no coração daquele povo a esperança. Queridos irmãos, talvez a palavra nos diz também: levanta-te, põe-te a caminho, saia da Babilônia da sua vida, do comodismo da sua vida, e regressa a Jerusalém celeste, regressa ao coração de Deus, saia dessa escuridão, venha fazer parte desta luz, venha fazer parte dessa caminhada em direção ao céu. Queridos irmãos, não é porque já está que tudo esteja claro na nossa vida, não é aqui que tudo esteja nítido, mas porque a luz começou a nascer sobre nós. Começou a nascer sobre nós. Esta luz que começa a nascer sobre nós, nos diz José Tolentino, é capaz de dissipar até as pequenas trevas que ainda cultivamos no nosso interior. Queridos filhos, na segunda leitura nós vimos Paulo. Há palavras de Paulo que soam como se fosse abrir uma janela no nosso coração e na nossa existência. Paulo, ele é muito insistente, Paulo, ele é muito profundo e nos faz abrir a janela do coração para entender as graças de Deus nas miudezas da nossa vida, em nossa história. E ele fala de um mistério. Não é segredo para poucos. Não é segredo para poucos. Não é privilégio de iniciados. O mistério aqui, queridos filhos, na linguagem bíblica, é o coração de Deus. O mistério aqui na linguagem bíblica é o coração de Deus. Uma criação que fala no silêncio e que agora em Cristo se revela como um dom para todos. Uma luz que se revela no silêncio, uma luz que nos mostra o caminho, uma luz que abre as janelas do nosso coração e nos convida
a caminhar em direção a ela. O que Paulo contempla é novo. É novo, nos diz na segunda leitura, e desconcerta a comunidade, e nos desconcerta também, porque aqui ele quebra qualquer expectativa religiosa, ele quebra uma expectativa de muitos ali em meio à comunidade, e fala para a comunidade: os pagãos são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da mesma promessa. Participante da mesma promessa. Assim são as portas da igreja para com o seu povo. Acolhe todos e convida à conversão. Acolhe todos e oferece a luz que é o Cristo. Assim, somos caminheiros em direção ao altar do Senhor, em direção ao próprio Cristo, na Eucaristia. Somos caminheiros em direção a essa graça. E como se o Evangelho não bastasse, nos mostra que a luz, ela veio para todos. Queridos irmãos e irmãs, Paulo nos mostra que o Evangelho, ele se estende até os confins do universo. Nos mostra que o Evangelho, ele é para todos. Nos mostra que precisamos de buscar essa graça. Paulo nos mostra, queridos irmãos, que o Deus de Israel, tão fiel à sua aliança, mostra agora que essa fidelidade, ela é infinita. Ela é infinita, e que o seu sonho é reunir a humanidade inteira em seus braços. O seu sonho é reunir a humanidade inteira em seus braços. O sonho de Deus é que a humanidade seja salva, é que todos nós sejamos salvos. Em Cristo, ninguém está do lado de fora. Em Cristo, ninguém está do lado de fora. Paulo nos lembra que a igreja não nasce da posse. A igreja não nasce da posse, ela nasce da gratuidade do Espírito Santo, que edifica e que conduz a barca de Pedro, e que conduz a nossa vida e a nossa história. Queridos filhos, e o Evangelho, ele é bem preciso para nós. O Evangelho vai nos mostrando aqui, que o Evangelho, ele é muito profundo, e fala de uma busca, e nos mostra os magos, que são homens que vieram de longe, e não pertencem ao povo de Israel, não conhecem as promessas como os doutores da lei, mas carregam no coração uma pergunta que os move, e essa pergunta também deve de nos mover: onde está o rei que acaba de nascer? Onde está o rei que acaba de nascer? Onde está Jesus Cristo na minha vida? Onde está a luz na minha vida? Eles seguem um sinal pequeno, uma estrela, e confia nesse brilho frágil. Confia nesse brilho frágil dessa estrela, porque a fé começa assim, num desejo de despertar em nós e em nosso coração o caminho da graça, de despertar a mudança de vida, de querer Deus. Nos mostra também o Evangelho que há então dois movimentos opostos: os magos que caminham e Herodes que se defende. Dois caminhos opostos. E a Epifania pergunta também a nós: somos os que vão ao encontro ou os que erguem barreiras? Somos os que vão ao encontro do Cristo ou erguemos barreiras para que o Cristo não chegue aos irmãos, para que o Cristo não seja anunciado em minha casa, em minha vida?
Às vezes somos barreiras, com os nossos rigorismos, com as nossas prepotências, às vezes somos barreiras. Assim a luz não vai brilhar, porque nos diz Paulo, ele veio para todos, sem distinção. Por isso que os magos não encontram um palácio, encontram aqui uma casa simples, um estábulo, não vê um príncipe ornado, vê um menino nos braços de Maria, um menino frágil nos braços de Maria, não vê uma casa banhada em ouro, e eles se ajoelham com um gesto de humildade e reconhecendo esse Deus vivo e verdadeiro que quis fazer morada no meio do seu povo. Por isso oferecem ouro, incenso e mirra. Mas, na verdade, o maior dom foi o que eles receberam. Nos diz o Evangelho, o maior dom foi o que eles receberam. Receberam a luz, encontraram a luz, encontraram o Cristo. Como que está a nossa vida? Nós estamos encontrando o Cristo no nosso cotidiano, em nossa vida e em nossa história. Às vezes passamos longe dessa luz e não queremos ver ela. Nos diz o Senhor que a Epifania nos revela isso. Deus não é distante. Deus deixa-se encontrar. Deus deixa-se encontrar. E quando o encontramos, a nossa vida muda. A nossa vida muda de direção. Assim aconteceu com os magos. Eles encontraram a luz. Aqui eles mudaram de direção. Não estamos falando de questões geográficas, físicas. Estamos falando em questão de fé, de mudança de vida, de mudança de rota. Por isso que aqui, talvez hoje o Senhor nos peça apenas isto: um coração buscador. Um coração buscador capaz de levantar os olhos para a estrela e de reconhecer que na fragilidade Ele se dá a ver. Ele se mostra em nossas fragilidades, nos mostrando que somos capazes nele de superar todas as situações que vivenciamos, nos mostrando que a verdadeira fé, ela não é posse, ela é caminho. E todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a tornarmos também peregrinos da luz, a tornarmos anunciadores dessa luz que se manifestou no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra E em Jesus Cristo,